Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Apocalipse. Vamos ler 13, 14 e 15. Antes, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para lermos a Tua palavra, Senhor. Peço antes de tudo, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E te agradecer, Senhor, por poder estar aqui mais uma vez e ler o Teu livro sagrado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar me ajudando, por estar me ensinando, Senhor. Eu preciso muito, Senhor, da Tua ajuda, preciso da Tua misericórdia, da Tua graça. Eu preciso de todo o Teu amor, Senhor. Nós precisamos, Pai. Não só eu, mas todos nós precisamos. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, fique conosco, nos ajude, nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos entender o que o Senhor queira nos falar, Pai. Nos ajude, Senhor. Segura na nossa mão, Senhor. Não deixe que soltemos, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos os irmãos e irmãs e pastores da igreja IBJ e também da Igreja de Cristo, que fica no mundo todo, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um e também todos que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor abençoe, dê sabedoria, entendimento a cada um e também a todos os nossos familiares, amigos e vizinhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos. Amém. Então, vamos lá, minha gente. Vamos à leitura, né? Não esquecendo que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, você tem o seu pastor, que é o Senhor Jesus, que vai descer do céu e vai nos guiar. Aqui nós temos nosso pastor terreno, né? Que é o pastor da igreja onde nós vamos, que nos reunimos para adorar o Senhor e termos comunhão. Nós temos o nosso pastor que nos ensina e temos o nosso Senhor céu, né? Ele veio para a terra, ele ressuscitou, está sentado ao lado direito do Pai, mas ele vai voltar. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele falou dos sinais, né? Então, a gente tem que obedecer, olhar e observar os sinais que o Senhor falou. E segui-lo, né? E obedecê-lo e segui-lo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Os dois monstros, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu vou ler novamente, tá? Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal. Mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado. Olha só, gente, de novo aqui, ó. Mundo inteiro. Não tá falando Jerusalém, Israel, Egito, não. Tá falando o mundo todo, inteirinho. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Sabe por quê? Que eles adoravam o monstro. Vamos continuar lendo, né? Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? E aí vem o profeta, o falso profeta e o anticristo, né? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Sobre todas, tá, gente? Aqui, ó. Não tá falando que é só lá de Israel também, todo o povo, ó. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão. Senhor, tenha misericórdia de nós. Temos que ler muito a Bíblia e conhecer para não adorar o falso profeta, né? O falso profeta e o anticristo. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Graças a Deus, né? Que nós conhecemos nosso Senhor e aceitamos Ele, né? Como nosso Salvador. Então, nós pertencemos ao Senhor Jesus, né? Então, tá aqui, tá falando, ó. Todos na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Então, gente, ore a Deus, pede ao Senhor, para quem não é convertido, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que o meu nome está escrito no livro da vida? Senhor, eu quero ficar perto de ti. Vamos orar, né, gente? Está escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto, do Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Você está disposto a isso? Se tiver que enfrentar mesmo a grande tribulação, você está disposto a fazer isso? Nós temos que ser forte, e não podemos voltar atrás. E se Deus o livre tivermos que passar mesmo pela tribulação, pela grande tribulação, nós temos que ser forte. Não podemos negar o nome do Senhor Jesus de jeito nenhum. Se negar,
aí você não entra mais na vida eterna, aí você fica do lado do inimigo, né? Meu Deus. Então o Senhor está falando aqui, ó. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como dragão. Vocês não fiquem preocupados, isso aqui não são bichos assim, como a gente costuma quando é criança ter medo, né? Ah, é monstro, é bicho, não. São povos, são reis, são reinos. Depois nós vamos ler direitinho e estudar, tá? Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Tem que tomar cuidado, ele vai querer se parecer com Jesus em tudo. Em tudo. Você tem que saber diferenciar o joio do trigo. Usava, olha só, usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. O anticristo, né? Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. Isso aqui, a pessoa tem que conhecer muito o Senhor, saber diferenciar um do outro. Porque se ele vai fazer chover fogo do céu, o Senhor está falando que sim, mas pode ter que seja uma ilusão sabe? Porque hoje em dia existe tanta coisa, né? Que você olha na internet e de repente pode ser isso, né? A gente não sabe, né? Ó, então ele fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse... olha, preste bem atenção, gente. Aqui quando ele fala na presença de todas as pessoas, olha, ele fez cair fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque tá falando todos, não tá falando alguns, né? Então, todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem, olha só, em honra ao outro monstro. Olha as imagens surgindo novamente, gente. Viu quando eu falei que o Senhor ele fez o Adão, o homem, da terra, do pó da terra, mas soprou nas narinas do homem e deu vida. O inimigo, ele não pode soprar nas narinas de um ídolo, de um bonequinho de barro, porque ele não tem poder para isso. E dá vida, né? Só quem dá vida é o nosso Deus. Então ele cria o quê? Imagens. E faz com que as pessoas adorem as imagens.
Aqui, ó, nós estamos em Apocalipse, nós estamos no final já do livro, no final do que Deus deixou escrito para nós, a revelação. Ele revelou aqui para nós, ó. Então, aqui, ó. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada. Então, aqui é o falso profeta falando para fazer uma imagem para adorar o anticristo. Mas cuidado. Olha, misericórdia, né? Para honra, uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada, não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro. Mas essa vida ele não pode soprar. Isso deve ser feito pela internet, porque o mundo todo vai ver. Então deve ser coisas feitas, efeitos, né? Creio eu, né? O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Olha, quanta coisa, né, gente? Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Gente, vocês imaginam isso? O João escrevendo há 2000 anos atrás. Como que alguém ia pensar isso? Como? Será? Alguém vai pegar, na época talvez não tivesse nem caneta, fosse uma pena, não sei como que eles escreviam na época, sou meio ruim de história. Mas será que o João pensou? Olha, pega lá um pedaço de carvão e vai escrever na testa ou na mão direita? A gente não sabe, isso aqui era 2000 anos atrás, não tinha nada de internet, a gente nunca viu falar em chip para guardar todas as informações, né? Não existia, hoje existe, hoje muita gente acha que é um chip, que é um nanochip, a gente não sabe ainda, né? Então ele obrigou todas as pessoas, aqui de novo, ó, todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Gente, a tecnologia está tão avançada que o dinheiro está sumindo em espécie, né? De papel está sumindo. Então, está ficando tudo digitalizado para chegar aonde precisa chegar, né? No anticristo. Por quê? Porque se tiver, tá tudo pronto, tudo digitalizado, você não tem mais dinheiro em espécie na sua mão. Tá tudo banco, não existe banco, não vai existir mais, que estão tirando todos os bancos. Como é que fala? Eles estão fazendo tudo, todos os bancos estão sendo tudo virtual agora. Você não tem uma agência bancária para você ir lá, né? Daqui para frente vai acontecer muito disso. Não vai ter mais agência, vai fechar. Você vai no Itaú, você não vai achar mais uma agência, porque mesmo hoje já você vai lá, já são tudo, você é instruído a fazer pelo sistema, né? Tudo por um aplicativo. E esse aplicativo ele é feito tudo através do nosso smartphone, não é isso? Então, vocês já imaginaram que pode chegar, não estou falando que vai chegar, eu estou falando não está escrito na palavra, tá? Eu é que estou falando. Você já imaginou se tudo que está no celular da gente, então todas as nossas coisas
estão ficando todos nos aplicativos, certo? Tudo que você vai pagar é tudo pelo aplicativo. Você paga o imposto predial, você paga o IPVA, você paga luz, água, convênio, tudo. Você compra comida, você compra roupa, tá ficando tudo assim. Então vai chegar, eu penso, né? Euzinha aqui, penso que você já imaginou quando o anticristo fazer essa proposta? O povo a vida deles está dentro daquele smartphone. Tudo tá ali. Aí quando o anticristo falar, olha, tudo vai ser colocado num nanochip e implantado embaixo da pele. Por quê? Porque você vai ter aquela marquinha ali. Então você só vai poder comprar, vender, fazer as coisas que você precisa fazer com todas as informações que você tem na sua mão direita ou na sua testa. Eu penso, né, como que aqui o João está falando de uma marca. Mas como nós vivemos na era da internet, estou imaginando um microchip, um nanochip, ou até um códigozinho de barra, não sei. A gente, né, não sabemos, mas imaginamos, a cabeça vai longe, né? Nosso pensamento. Então, gente, você já imaginou? O anticristo fala, olha, todo mundo vai ter que colocar esse nanochip, um exemplo, porque todas as informações, tudo que você precisa vai estar ali, ok. Se você não fizer isso, você não vai poder comprar nem vender. Ou seja, você não vai pagar luz nem água, você não vai poder receber sua aposentadoria, você não vai poder pagar o imposto da sua casa, o IPVA do seu carro, você não vai poder comprar comida nem comprar gasolina para o seu carro, você não vai poder comprar remédio. Então, aí vem a hora que a pessoa vai ter que ter muita fé para suportar. Então, nós esperamos que sejamos arrebatados antes da grande tribulação. Mas, então vamos orar a Deus, né, que realmente sejamos arrebatados antes, porque o sofrimento vai ser grande na grande tribulação. Os que não acreditaram no Senhor, os que não aceitaram, vai ter que fazer essa escolha. Você não escolhe agora, vai ter que escolher depois, no sofrimento. Já imaginou? Ou você escolhe Deus, você vai ter sua casa invadida e ser jogado na rua. Você não tem para onde ir. Se você tentar alguma coisa, eles te matam. Aí, você tem que fazer o quê? Correr pelo meio do mato. No meio do mato também já tem internet e tem as câmeras, os drones que sentem o calor humano e sabem onde tem gente, onde não tem. Vai ficar impossível fugir do anticristo. Entendeu? Eu penso assim, gente. Vamos analisar por esse lado e procurar mais ficar do lado de Deus para ter força e coragem para seguir em frente. Então, como nós lemos até aqui, ó, isto é o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Olha o que o João está falando. Gente, vocês vão ter que ser sábio. Muito sábio, ó. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. Não adianta achar que o anticristo é o capeta, entre aspas, né? Mas é um ser humano. Ele vai ser um ser humano, um homem muito sábio, vai falar muito bem e vai convencer muita gente. Então tá aqui, ó. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666.
os judeus, que é o povo de Deus escolhido, de Deus que eu estou falando, o povo, os israelitas. Porque nós não somos, né? Nós somos gentios e aceitamos o Senhor Jesus Cristo e hoje nós pertencemos a Ele. Mas o povo mesmo, os israelitas, eles têm umas numerologias que eles fazem lá. Gente, eu não estou falando da Cabala. Cabala, não sei como é que é o nome, que não pode. De jeito nenhum, aquilo lá é muito errado, não é isso, tá? Mas eles têm cada palavra. Em hebraico, vale tanto, vai. O W vale 6. E aí por diante. Eu não vou entrar nessa questão porque, né, nós não estamos estudando agora, só estamos lendo. Mas aqui o Senhor fala para sermos inteligentes. Tem que ter sabedoria, tem que estudar, tem que buscar, tem que pedir a Deus, porque só Deus pode nos mostrar. Não é homem, não é nada, só o Senhor pode abrir o nosso entendimento e enxergar onde está. Porque com certeza está aqui, ó. Dentro da Bíblia, o Senhor já deixou. O problema é que nós não enxergamos. Os nossos olhos carnais não enxergam. Tem que ser olhos espirituais. Temos que estar bem juntinho com o Senhor para Ele poder ir nos mostrando um pontinho, uma vírgulazinha, alguma coisinha para nós, porque é devagarinho o Senhor vai mostrando. Porque Ele não vai mostrar tudo para uma pessoa só, porque a pessoa não vai aguentar, né? É muita bênção, né? Agora nós vamos para o 14, tá? A canção dos 144.000. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. Aqui é o Senhor, né? Então ouvi uma voz do céu, que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Aqui não está falando de padre não, tá, gente? Fala que padre não casa, por isso, por aquilo, mas é mais uma imitação do que Deus pede, do que foi separado para Deus, para o Senhor Jesus, que são 144.000, que são homens que nunca se contaminaram com nenhuma mulher, de modo nenhum, nem físico e nem mentalmente. São pessoas puras, separadas por Deus, né? Aqui fala, ó. Eram os que se conservaram puros, porque não havia tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Foi o que eu falei agora há pouco. Então, e ninguém sabe quem são. Só Deus. Ele foi comprado por ele, só ele é que sabe. Agora vem as mensagens dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto,
com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. De novo, todas. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Olha, essa grande Babilônia imagino eu que seja uma... como que eu digo? Umas pessoas que levaram o mundo a pecar, ensinando heresias, ensinando adoração às coisas que o Senhor condena. Então vamos lá? O segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Prestem atenção em todos os detalhes, gente. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Quando não se adora somente a Deus, quando não se tem um único Deus ali no caminho, é porque nós fomos ensinados, fomos corrompidos lá atrás. Por isso, para adorar, para não ficar no caminho do Senhor. Porque quando a gente tem outros deuses, né? Outros meios que acha que vamos chegar até Deus, não vamos chegar nunca. Por quê? Porque o caminho só é o Senhor. Só o Senhor Jesus. Ninguém morreu na cruz, só Ele. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Então, quem ficar do lado da grande Babilônia, do ensino errado, do que ensina o mundo todinho errado, não tem jeito, né? Ou é Senhor Jesus ou é o outro lado, né? Então, aí é livre-arbítrio, nós falamos e as pessoas vão pesquisar, vão aceitar o Senhor ou não, né? Ó, eles serão atormentados, essas pessoas que ficarem do lado da Babilônia, né? Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo o sempre. Gente, aqui não tá falando que vai aparecer o fogo e vai acabar. Tem religião que fala que quando você morre, você é aniquilado, acaba ali. Mas não é o que o Senhor fala aqui. O Senhor fala que vai ser para sempre. Nada, se fosse assim, seria fácil. Ninguém ia falar, não, eu vou viver, vou bagunçar, vou fazer tudo, não vou aceitar. Chega no fim, eu não vou existir mais mesmo. Mas não é assim. Vai sofrer sim, vai ficar no lago de fogo de enxofre sim, para sempre. Não tem nada de aniquilação não. Então aqui ó, a fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, viu? Não há alívio, nem de dia nem de noite.
para os que adoram o monstro e a sua imagem. Cuidado com as imagens. Nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Sinal do monstro. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus, ao Senhor Jesus, tá? Não é fiéis a... Não vou falar para não magoar ninguém, mas não é, fiéis ao pastor ou fiéis a qualquer coisa, sabe? Mas tem que ser fiel ao Senhor Jesus, o que ele falou. E o que ele falou está escrito aqui, ó. Então, ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Agora vem a colheita do fim dos tempos. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aqueles que estavam sentados na nuvem, para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Aqui vai ser a hora que vai colher e separar o joio do trigo. Os que são do Senhor, ele vai falar benditos e vem em nome do Senhor. E os outros, né, a gente já falou, né? Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Agora nós vamos ao capítulo 15, os anjos e as últimas pragas. Depois disso vi no céu um outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro
isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro, Cantavam assim: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco, com linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo o sempre. O templo ficou cheio da fumaça, da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele, até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos mostrar que sem o Senhor nós não somos nada, porque o Senhor veio para nos salvar. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.